Toda vez que eu aceito participar de uma mesa dessa, eu tenho dois sentimentos, que às vezes parecem antagônicos. Mas a vida da gente é dialética, então a gente é luz e sombra, luta e paz. O primeiro é orgulho de estar sentado aqui na mesma mesa do Álvaro Tucano, do Cacique Dorvalino e junto com outros companheiros aqui de humanidade indígenas. E com a Estélia Guerreira, que está aqui guerreando em Goiás, agora eu te mando para outro lugar. E com essa iniciativa e fazendo isso tudo aqui que Goiás precisa para ser justa com a sua história indígena, com os donos dessa terra, para quem aqui primeiro chegou e que daqui não vai sair, mesmo que não seja, que eles não sejam assim tão visíveis agora, mas estão todos aí. Além de sermos nós, eles estão em nós e eles estão aí também no nosso astral, nas nossas ruas, nas nossas terras e na serra, e em todo lugar, no Rio Vermelho resistente, aos humanos e à seca, né? Esse é o primeiro sentimento. O segundo é um sentimento de vergonha. Eu tenho vergonha de falar. Porque se eu tivesse mesmo noção do perigo, eu calava minha boca, né? Porque eu devia estar aqui escutando só, não é? E quem sou eu como pessoa, como antropólogo, como qualquer coisa que seja que eu queira me encaixar para falar diante dos indígenas o que é ser índio, né? Então eu não tenho essa pretensão de ensinar nada, nem de dar aula, nem de... Minha pretensão é de escutar e de aprender mais e de ajudar na puxada da rede das palavras, né? Na conversa. Que seja proveitosa para nós e que a gente consiga aproveitar na vida concretamente alguns conceitos ou algumas ideias que a gente vai tocar aqui e que os nossos irmãos indígenas vão reiterar, corrigir, participar aqui desse mutirão de ideia, diálogo, conversa, né? Tem uma oração que a gente aprendeu no Toré, que fala assim, licença, Xeopô Momaitei, Toribá Pupê, Xetai Moitê, Toribá Pupê, que quer dizer em tupi, Yandeci, Yanderu, grande mãe, grande pai, eu tenho orgulho de seguir o seu caminho e me ajude a honrar o seu nome. Isso é uma oração aos ancestrais para que a gente consiga honrar toda a luta e toda a sabedoria que a gente herdou, mesmo sem consciência disso. Então, essa oração já valeria minha fala, né? Não tenho mais o que dizer, acaba aqui. Mas eu, como sou teimoso e não posso fugir da raia, né? Eu peço a força ao espírito da onça, do jacaré, de todos os animais que me fortalecem e que vêm me ajudar para não amarelar demais e não correr do desafio que é estar aqui falando nessa mesa com essas personalidades que para mim são muito importantes e como falei, me deixam bem no meu tamanho, pequeno. Meu objeto de pesquisa são as africanidades, né? Então eu estudo mesmo a África e um recorte do povo iorubá. E dentro disso, ainda mais especificamente, a questão da religiosidade, da religiosidade que permeia tudo, principalmente na questão da saúde e das terapêuticas xamânicas, né? Então essa aí que é a minha praia. Aí eu dou umas braçadas melhorzinhas. A etnologia indígena eu deixei um pouco mais para trás, mas como eu também sou índio, é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu estou tranquilo, já que eu já falei que eu não tenho nada a ensinar, né? Eu sou educador, sou antropólogo, então quer dizer, um cara que... Antropólogo é um bicho que gosta de se encantar pelas culturas. E sabe que para se encantar pelas culturas e conhecer um pouquinho o outro, tentar entrar um pouco
dentro do que é possível, na pele do outro, a gente tem que afinar o olhar. Então, um antropólogo seria um afinador de olhar. Primeiro, o olhar próprio, porque ele tem a pretensão de servir a humanidade como uma espécie de tradutor. Ou seja, entender o outro e tentar passar para os seus pares ou para a sua cultura um pouco da lógica do mundo do outro. É uma bruta pretensão, mas a gente tem que se ocupar nessa vida de alguma coisa, né? Então eu me ocupo desse encantamento e de tentar passar através da educação, principalmente para as crianças, porque o meu objetivo é que a gente consiga juntos e desde pequenininho a apreender uma lógica indígena, ancestral, milenar, né? Tão antiga quanto a terra ou o ser humano em cima dela, que é o que está faltando para esse mundo nosso aqui. Não só na questão que é tão em voga, de sustentabilidade ecológica e econômica por causa disso, mas na questão principalmente humana, de sustentabilidade, do sentido que a gente tem de ser humano e da qualificação da gente como ser humano, não é? A gente tem que assumir esse lugar. E eu sei que para a gente assumir esse lugar, a gente tem que deixar uma coisa que há 515 anos a gente vai aprendendo, que é uma espécie de esquizofrenia, como dizia o Eduardo Galeano, essa mania que a gente tomou, que ensinaram pra gente, como tudo, a cuspir no espelho, a não gostar do que vê, porque o que vê não é o que é considerado padrão, né, por um grupo tal. Mas a gente está no treinamento de afinar o olhar para enxergar realmente quem a gente é e gostar do que vê. Aí, gostando do que vê, e a gente pode chamar isso de identidade, a gente vai conseguir trabalhar melhor esse nosso ser múltiplo, pluri, trans, inter, pós, cultural, que é ser brasileiro, né? A gente não só tem que enfrentar esse mito e abater, assim como várias outras coisas têm que ser demolidas, esse nosso mito da democracia racial, que nós somos um povo tão pacífico e que negociamos dentro de nós e mesmo fora essa questão de sermos negros, índios e brancos, essa farsa criada para a gente ter um certo conforto psicológico e ficar quietinho no nosso canto, servindo ainda ao poder, vai sendo demolida aos pouquinhos com a luta dos movimentos sociais e a organização não só dos movimentos negros, mas principalmente dos movimentos indígenas, os donos dessa terra. A Estélia falou que eu sou goiano, ou até vilaboense. Eu sou agora porque essa terra me adotou. Não sei se foi de bom grado ou foi a força, porque para que vim daqui eu saio, eu não saio nem depois de morto, porque eu vou virar ancestral é aqui. Então, mas tem 27 anos que eu estou aqui e vim aqui exatamente por causa de movimento social, né? E trabalho popular. Então eu já sou também vilaboense, eu me considero, né? E sei de tudo que tem nessa terra. Sei não, né? Eu intuo bastante e sei algumas coisas. Todas as coisas boas que estão aqui, toda a luta que foi feita aqui e todas as dificuldades que tem aqui para poder fazer cumprir aquela oração que eu fiz no começo, de honrar o nome dos nossos ancestrais, né?